Olá, bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. Eu sou Rodolfo Kapler e esta é mais uma edição do Kapler Entrevista para vocês. Antes de tudo, eu gostaria de pedir para que vocês que nos acompanham agora se inscrevessem no canal, compartilhem o link desta entrevista com mais pessoas, deixem um like e ative o sininho para receber as notificações. Toda semana tem Kapler Entrevista aqui. Eu sempre converso com pessoas interessantes que têm algo relevante a dizer. Hoje eu recebo aqui a Petra Chaves, que é uma das vozes mais importantes do rádio brasileiro. Ela é jornalista, é pesquisadora e autora dos livros Escute Teu Silêncio e Como Sei o que Sei, ambos publicados pela editora Academia. Seja bem-vinda aqui, Petra, é uma alegria recebê-la. Alegria toda minha, Rodolfo. Acompanho o seu trabalho. Acho que a gente tem uma intersecção, inclusive, muitas das pessoas que eu gosto, amo entrevistar. Eu já percebi que você também, e a gente tem, às vezes, né, entrevistados aí que coincidem. E é muito bom poder estar aqui e falar sobre esses meus últimos livros, o trabalho, mas mais do que tudo, conversar com você. Gente, a Petra é uma das grandes entrevistadoras do Brasil, então para mim aqui é um desafio entrevistá-la. Antes de tudo, eu gostaria de entender a origem do seu nome. Foi seu pai, a sua mãe? Quem colocou esse nome em você, Pétria? Chama muita atenção. Adorei essa pergunta. Sabe que quem me perguntou isso faz pouco tempo, por uma entrevista, foi a Miriam Goldenberg, antropóloga, acho que também, né, nessa curiosidade sobre origens e tal. E assim, o nome é grego, Pétria, é um nome que tem origem grega, mas eu não tenho ascendência grega, quem me deu esse nome foi minha mãe. Minha mãe trabalhava com muitos estrangeiros, ela sempre trabalhou com companhia aérea, e num determinado momento, né, há 43 anos atrás, eu tenho 43 anos, ela trabalhava na Varig, quem é mais velho vai lembrar, né, uma das maiores companhias do Brasil, e ela trabalhava com atendimento especial, então ela recebia autoridades, diplomatas, e uma certa vez ela recebeu um diplomata, um cônsul da Grécia, que tinha uma filhinha que estava vindo da Grécia para o Brasil, que tinha esse nome, Pétria. Ela estava grávida, gostou do nome, e vai saber, né? Eu adoro o meu nome, mas a origem é essa, curiosa. Eu imagino que você era a única Pétria da turma na escola, né? Sempre, Sempre. sempre fui. Ô, Petra, você, vai um elogio sincero, você é muito inteligente, é perceptível que você tem um bom repertório, né? Quando você entrevista as pessoas, quando você, enfim, está fazendo o seu trabalho jornalístico, a gente percebe isso. Você poderia ter seguido qualquer outra carreira, eu tenho certeza que você seria bem-sucedida, mas você escolheu o jornalismo. Por que que você desejou este lugar? Rodolfo, eu acho que eu tenho uma máxima. Na época da faculdade, a gente assistiu um documentário, um mini documentário que chama A Pessoa é para o que Nasce. Eu acredito nisso, que a gente é para o que nasce, né? Se talvez a gente tivesse uma mentalidade mais atenta, pais e mães, principalmente educadores também, para os talentos das nossas crianças, talvez muitas tivessem a sorte que eu tive, né? De pais, uma mãe muito atenta, um pai muito atento e educadores também. Então, assim, eu sempre li muito, incentivada por gostar, mas incentivada pelo meu pai, né? Meu pai é um leitor voraz, vindo do interior do Ceará, em condições super difíceis e precárias, conseguiu construir uma vida boa para a gente, né? Quando eu nasci, a gente não passava necessidade, e um valor para ele sempre foi a leitura e é até hoje, né? Ele com 70 e poucos anos. Então, já vou nascer num berço em que a leitura era muito estimulada, né? E por volta dos 11, 12 anos, a minha mãe soltou assim numa conversa, falou: essa aí vai ser jornalista. Então, sabe quando você presta atenção? Porque os adultos falam muitas coisas, mas aquilo me fisgou. E aí, na escola, ia muito bem na redação. Aquilo eu amava. Eu amava declamar poesia na escola, ficava amigo de todos os professores. É óbvio que um caminho intelectual já estava se traçando por amor, né? Por aptidão, amor, talvez um talento, mas uma conexão muito via amorosidade.
né? E foi muito natural para mim, por volta dos 12 anos, 12, 13 anos, eu já sabia que era jornalismo. Então, nas aulas de redação, nas aulas de literatura, nas aulas de português, sentava lá na frente, fazia amizade, como eu disse, com os professores. Isso foi muito bom. Foram sementes germinadas nesse meu campo fértil para isso, né? Mas também tem um detalhe, assim, eu nasci em 1982. A minha mãe conta que com 3, 4 anos, quando aconteceu a redemocratização do Brasil e teve a morte do Tancredo Neves, a minha mãe conta que eu pegava escova de cabelo e ficava narrando a morte, né? O que eu estava vendo na televisão. Se não me engano, era o Carlos Nascimento que fez, né, a divulgação da morte do Tancredo, mas os repórteres ali naquele esquema de plantão. Então, você vê, eu devia ter 3, 4 anos na época, 5, e já estava atenta a isso. Uma mãe olhou para isso, um pai incentivou a leitura, professores que me abraçaram com amor. Foi muito mais fácil eu ter a clareza de qual seria meu caminho, mas foi muito cedo. Foi por volta dos 13 anos, eu já sabia que lá na frente eu ia prestar vestibular para jornalismo, Rodolfo. Não é muito fácil falar de nós mesmos, né, Petri? Mas eu vou cometer essa indelicadeza aqui. Vou te expor a esse pequeno constrangimento. Como você se define? Quem é você? Quem é a Pétria longe das câmeras? Quando o microfone está desligado? As pessoas conhecem a figura pública, mas quem é você na sua intimidade? Eu não tenho outra palavra para me definir a não ser uma buscadora. E eu sou uma buscadora desde a infância, lembrando um pouquinho disso que eu te contei agora, né? De como eu pensei no jornalismo, essa vontade de conversar, de falar, de perguntar. Eu sempre fui muito curiosa, mas eu sempre tive grandes perguntas. Eu não queria saber como funcionava. Meu filho, ele gosta de saber o funcionamento das coisas. Meu filho gosta de animais, né? Eu tenho uma filha que gosta de artes, ela gosta de piano, vai começar a aula de ukulele agora. Nessa idade, eu tinha grandes perguntas. Minha mãe me conta isso também. Por que a gente existe? O que é Deus? Tanto que eu ficava amiga, né, de freiras da escola, eu estava em colégio católico, fiz primeira comunhão e eu queria trocar, eu queria conversar, eu queria fazer pergunta, e na escola sempre foi assim. Então, eu posso me definir na minha intimidade, embora pareça algo muito filosófico e subjetivo, né, mas eu vou responder também na situação assim do que acontece no dia a dia. A palavra que me define é buscador. Eu sempre fui desde que eu nasci. E eu continuo sendo. Eu continuo querendo responder as minhas grandes perguntas que me movem, me apaixonam, me fazem amar a vida, essa busca que me levou para a espiritualidade desde muito cedo, não religiosa, mas a espiritualidade me leva hoje a querer entrevistar grandes nomes, que eu acho que é alguma coisa que te move também, e isso não é para... É até egoísta, porque é óbvio que eu vou levar isso para o público, óbvio que eu vou levar grandes palavras, inspiração, mas é para alimentar o meu amor pelo conhecimento que eu entrevisto essas pessoas, e eu levo essas pessoas para o meu programa, eu me apaixono por elas, entendeu? Eu entrevisto a quantidade de gente que eu entrevistei para o meu livro, você deve ter visto, principalmente o segundo, né? Foi uma pesquisa bibliográfica que eu fiz absolutamente profunda. E essas pessoas, o conhecimento delas, conectado com a amorosidade, me apaixona. Então, a Pétria, essa minha versão nessa vida, esse personagem Pétria vivo hoje, é uma pessoa extremamente apaixonada pelo conhecimento, um conhecimento que pode transformar a gente num lugar melhor. Não por meio da briga, não por meio da grosseria, não por meio do ressentimento, mas por meio de pensar que nós podemos ser muito mais do que nós somos. Eu sempre quis isso. Eu falo, né, assim, pode até ser uma prepotência, não ser uma arrogância, mas eu falo, gente, a minha vida não pode ser em vão. Eu sou um grão nessa areia em frente ao oceano, mas eu posso fazer a diferença para mim mesma, para o meu pequeno círculo, e eu sempre quis isso. Então, isso permeia todas as minhas relações e todos os outros nomes que vão vir depois, né? A jornalista, a praticante de yoga, que é um título importante para mim. O yoga, ele atravessa a minha existência. Quando eu passo a praticar
com cerca de 20, 22 anos, e foi o jornalismo também que me levou para o yoga especificamente, porque eu sofria demais, eu sinto demais, eu sou hipersensível, o que abastece também a minha inteligência e a minha necessidade de buscar respostas para isso. O yoga veio para tentar me ajudar a organizar essa minha sensibilidade, essa minha intensidade, esse meu pensamento intenso e veloz, e organizar esse meu processamento dentro de um corpo, porque se você desloca uma coisa da outra, você vive em descompasso. Então, sou uma pessoa que busca o yoga e pratica o yoga, gosta de cuidar do corpo, porque eu vejo o meu corpo como um templo, mãe de 2 crianças, e a minha rotina é frenética, né? No começo da nossa entrevista, gente, o Rodolfo estava falando, e aí, tudo bem? Eu falei, tudo começou cedo, né? Uma pessoa que acorda cedo, 5h30 da manhã eu tô de pé, e eu tento acordar já animada, porque eu tenho 2 crianças para acordar e inspirar, para eles irem ter um dia bom na escola. E todas as vezes que eu percebo que eu não estou tão feliz quando eu acordo, eu falo, peraí, o que está acontecendo? Onde eu me desequilibrei? Porque não tem razão para eu não estar feliz, eu não estar grata. Feliz não, grata. Então, quando eu não estou grata, eu sou uma pessoa que busca a gratidão de estar viva, de estar com esse pulso, né? E é isso, gente. É uma pessoa muito inquieta, uma pessoa que é jornalista, escreveu 2 livros, quer escrever muitos outros, que ama conversar, como a gente está fazendo aqui, ama fazer perguntas, mas ama o silêncio. Eu preciso, na mesma intensidade que eu preciso da troca, eu preciso do recolhimento na minha concha. Sou uma pessoa que não bebe bebida alcoólica, extremamente idiosincrática, eu não saio à noite, só por uma razão assim, muito. Então, eu já fui muito, muito excluída por as pessoas não entenderem, só entenderem a socialização com bebida alcoólica à noite, a confraternização da firma. Eu não vou. E eu acho que isso é um exemplo com o meu próprio corpo de uma vida mais saudável para relações mais potentes. Eu não quero me relacionar com os outros entorpecida com álcool. Eu brinco, assim, tem um guru indiano que ele fala, né? Eu fico chapado de vida, a gente brinca, né? O yogi, chapado de prana. É muita respiração. Eu não suporto a ideia de estar de nenhuma forma consciente entorpecida. Então, eu vou buscar com consciência me desentorpecer, né? E buscar as minhas inconsciências para o que ainda pode me entorpecer. Claro que são muitas coisas, mas essa é a busca da vida. Te respondi? Respondeu. Quais foram as principais lições que você aprendeu com as milhares de entrevistas que você já realizou? Você fez muitas entrevistas. Você A minha poderia elencar? principal. Posso? Eu acho que tem uma em especial, Rodolfo. Para eu poder entrevistar o outro, para eu poder estar com a outra pessoa, eu preciso estar inteira. Não tem entrevista sem escuta. Não tem entrevista eu querendo aparecer mais que entrevistado, mostrar minha grande pesquisa, como eu sou inteligente. Não, é o outro que tem que brilhar. A entrevista, ela serve para eu ser uma escada para o outro. O protagonista não sou eu. E eu sou uma pessoa muito egocentrada, né? Eu tenho essa coisa, eu sou leonina, leão com aquário, tenho até essa percepção de mim muito aguçada, né? E justamente talvez por isso que eu percebo que com essas entrevistas, as milhares que eu já fiz ao longo desses últimos 20 anos de CBN, agora escrevendo os livros que também são processos de entrevista, né? A entrevista, ou eu não sou nada sem o outro. E o meu papel é ser escada para o outro brilhar. Eu acho que o meu trabalho no jornalismo, um dos grandes presentes que eu tive foi aprender isso e aprender a exercitar isso. Toda vez que eu estou a serviço do outro, o outro brilha e eu também. Então, é um pouco disso. Eu acho que é uma lição que eu tenho diariamente, mas que eu acho que é uma lição também importante para a gente refletir nos nossos dias, não só no nosso trabalho, mas o tempo inteiro, na nossa vida cotidiana. Pétria, eu tenho uma curiosidade aqui como entrevistador. Em que consiste a boa pergunta? A curiosidade genuína. A curiosidade genuína que vem do estômago,
vem do coração, sabe? Lógico que uma boa pesquisa ela é fundamental, né? Embora hoje, depois de 20 anos de jornalismo, na bancada, eu me dou ao luxo, às vezes, de receber a pessoa para eu ser surpreendida. E eu posso fazer isso pela linha que eu acabei seguindo, que é muito de comportamento, é muito de conexão. Eu brinco que o meu programa na CBN, às vezes, parece um consultório psicológico, um consultório médico. Vem um, sai outro, sabe? E com grandes coisas para acrescentar. Então, muitas vezes, hoje em dia, eu me dou o luxo de me deixar me espantar com a novidade do outro. Mas, na maioria das vezes, uma boa pesquisa, um intelecto afiado, é que me permite estar com o coração aberto. Então, primeiro, a curiosidade genuína. Eu não tenho nenhuma curiosidade que fala, é para agradar o público. Deixa eu fazer essa pergunta aqui para deixar essa pessoa em saia justa para o público aplaudir na arena, no Coliseu. Você nunca vai ver isso acontecer no meu programa ou na minha trajetória. Eu nunca busquei esse tipo de audiência que gosta do confronto para ver o outro acuado, e isso dá audiência. Não é meu tipo de trabalho, de conexão. E, ao mesmo tempo, uma outra questão é estar muito bem afiado intelectualmente em relação a quem eu vou entrevistar, porque esse roteiro, essa sabedoria intelectual me permite ter a autoconfiança para eu me soltar e me conectar com a pessoa com o coração e integrar essas duas inteligências que eu acho que são muito importantes. Não é só intelecto, eu não estou ali só interessada na informação que ele vai me passar, e não é só coração. Não é só eu navegar nessa surpresa que eu gosto muito, mas que não é sempre que acontece. Então, a gente precisa estar embasado em informação. Ter essa união, intelecto e coração, presença, interesse genuíno, eu acho que isso encerra o treino para uma boa entrevista, uma boa conversa, se interessar pelo outro. De novo, eu volto. Não queria eu ser protagonista da entrevista. Não queria eu mostrar para o outro que eu sei sobre ele, que eu sei tudo sobre o assunto. Se eu quero entrevistar aquela pessoa, é porque eu quero saber. E esse é o ofício nosso. Só que hoje a gente tem muitas verdades. Uma vez eu estava conversando com a Clarice Nisquier, atriz de Alma e Moral, e a gente conversava sobre a arte da entrevista, e eu comentava sobre isso com ela num jantar depois da peça. Ela é muito amiga de uma amiga minha, e a gente foi jantar depois. E eu, assim, passada, né, com Alma e Moral, do Newton Bonder, ela que interpreta aquilo há anos de uma maneira magistral todas as noites. E a gente falava um pouco, em determinado momento, sobre jornalismo. E ela me falou, Pétria, você tem toda a razão. Uma vez, eu fui entrevistar um super cineasta, não lembro, Canal Brasil, era algum canal de arte. E ela falou, e eu cheguei com aquela pesquisa e tal, e na primeira ou segunda pergunta, o cineasta já desbancou ela ficou totalmente perdida, porque ela estava ancorada só na pesquisa dela. Ela falou, entrevista não é isso. Ser atriz não é isso, ser artista não é isso. Então, eu acho que é um pouco disso, sabe? Unir coração com intelecto, permeado por muita presença e interesse genuíno no outro. Você fez menção ao seu estilo, né? Que é um estilo não confrontacional. Você foge das polêmicas ou não celebra as polêmicas, então você escolheu uma outra trilha profissional como jornalista. Isso é uma escolha pessoal, ética, política? Como que você enxerga isso? É uma escolha pessoal. Como eu me conheço e treino muito esse autoconhecimento, eu sei que esse confronto dessa maneira não me alimenta. Eu sou uma pessoa forte, eu gosto de uma boa briga, não é uma questão de recuo ou covardia, mas eu entendo que o meu papel no campo público é trazer luz para coisas boas. A gente tem muitos colegas talentosíssimos que têm muita aptidão, e eu acho que é super necessário o jornalismo investigativo, que faz um trabalho sério de investigar falcatrua, picaretagem, corrupção, como a gente vê nesse país e pelo mundo. E isso também é um exercício de autoconhecimento, né? Pô, eu tô aqui nesse campo, qual é o meu papel para o coletivo, para o social? Tem jornalistas talentosíssimos que fazem isso.
mesmo na política também, que fazem cobertura de jornalismo político. Em determinado momento eu tive que me questionar, peraí, inclusive no lugar que eu estou numa rádio que é uma das maiores do Brasil e que tem um respeito muito grande por uma cobertura política incisiva, economia, Brasil, enfim. E aí eu comecei a me questionar, Rodolfo, e você sabe que eu entendi, em determinado momento, que o meu trabalho era fazer um jornalismo investigativo, mas é investigar da alma, é investigar da pele para dentro. Então eu recebo pessoas ali, muitas das pessoas que eu recebo, é justamente esse trabalho que faz, mas muitas que estão no mainstream não aguentariam estar na minha bancada, porque elas não aguentam essa investigação que eu faço da pele para dentro, com presença, com perguntas amorosas, estabelecendo esse tipo de conexão que eu acredito que é muito importante hoje, quando a gente fala do feminino, né? A gente está brigando, as amigas feministas brigando por mais espaço, que a gente tem que ter mesmo, mas a gente tem que falar também de forma e conteúdo. E o que eu digo é, uma vez conquistados os nossos lugares nesse tabuleiro ainda machista, masculino e patriarcal que nós temos no mundo, a gente vai ter que começar a trazer um pouco de repertório sobre o feminino simbólico, que é esse que faz essa investigação contundente, mais amorosa, para uma construção mais positiva do mundo. Isso falta. E aí, em determinado momento, eu falei, eu faço sim o jornalismo investigativo, mas a investigação da alma, do que anima a nossa vida. E ele é tão importante quanto esse jornalismo que vai descobrir falcatrua. Porque hoje a gente vive uma crise de saúde mental no Brasil e no mundo como nunca antes vista, porque a gente não fala sobre letramento da pele para dentro. A gente não fala sobre letramento da engenharia interior. A gente fala das engenharias de fora. A gente cobra a falcatrua de fora. Mas e dentro? As falências, a maneira como a gente vem criando os nossos filhos e a nós mesmos de maneira falida nessa sociedade consumista, sem valores éticos. Então, em determinado momento, por esse meu interesse, eu percebi que o meu trabalho para o campo público seria fazer essa investigação contundente, intelectual e amorosa também, né, dessas informações que dizem respeito, que falam a respeito desse nosso campo interno, que precisa ser investigado, precisa ser entendido, e essa informação precisa chegar nas pessoas. No teu primeiro livro, Escute Teu Silêncio, eu tive a oportunidade de lê-lo, né? Você me enviou um excelente livro. Você faz uma descrição da sua relação com o silêncio, né, interno, com a pausa. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão nos acompanhando, que não tiveram ainda a oportunidade de lê-lo, como foi que você, ou melhor, quando foi que você se deu conta de que precisava parar e escutar o teu próprio silêncio? Esse livro, muito bonito. Tá me vendo? Tô te ouvindo também. Tá tranquilo? Tá dando Deu para... uma travadinha? É, Agora a gente voltou. Bom, desde a adolescência, eu já tinha essa necessidade de silêncio, de ficar com as minhas leituras, de, lógico, estar com as minhas amigas, estar com o pessoal da escola, mas eu tinha uma necessidade peculiar de estar quieta, sabe? Com os meus pensamentos, com os meus livros. Então, o silêncio, essa quietude sempre foi muito necessária para mim. Quando eu tinha 14 anos, como minha mãe trabalhava em companhia aérea, a gente acabava viajando muito. E eu fiz um pedido para ela com 14, um pouco depois eu sabia que eu ia ser jornalista, eu já sabia. Eu pedi para minha mãe visitar uma prima que morava em Nova York, e ela era uma prima muito próxima da gente, né? Muito amada, muito assim, como se fosse uma segunda mãe, uma irmã mais velha. E ao visitar essa prima que morava em Nova York, eu chego até a casa dela, que não era em Nova York propriamente dito, era um pouco mais distante, e ela morava simplesmente, Rodolfo, num ashram, que é um centro espiritual, né, geralmente comandado por um guru, no caso é uma guru mulher, a Guru Mai,
E é um centro de meditações, de técnicas espiritualistas, silêncio, natureza. E aquilo me impactou de uma forma muito grande, porque é como se eu encontrasse ali pessoas do mundo inteiro, em busca de respostas e orientação espiritual, mas em busca de muito silêncio, até porque a prática do silêncio era uma prática recomendada para as pessoas. Então, tinham pessoas que faziam ali 10 dias de silêncio, ficavam com uma plaquinha assim, estou em silêncio. Então, aquilo foi uma informação que me chegou e dentro de mim normalizou a questão da necessidade do silêncio. Eu percebi como o silêncio, o cultivo dele era fundamental para a gente conseguir autoconhecimento. Era um valor, Rodolfo, um valor. Então, imagina, uma menina de 14 anos, com essa fome de mundo, com essas questões, então, para mim, já era, deu forma àquilo que eu já sentia. Então, isso seguiu comigo de maneira muito forte. Sempre que eu tinha, assim, vamos supor, até um namoradinho lá, na adolescência, eu ficava ansiosa ou dava errado, alguma coisa assim, naturalmente, eu ia para o meu quarto, me fechava em silêncio, botava umas músicas assim, meio, né, Enya, que eu gostava de ouvir na época, e eu ficava ali horas, sentada sozinha em meditação, sem natural. Eu precisava daquilo. E hoje eu sei que é autorregulação, porque eu fui pesquisar, mais velha, o que era aquilo e como isso poderia ser um benefício para as pessoas. Então, para você ver, assim, eu não consigo viver sem silêncio. O silêncio, para mim, ele é remédio. Ele é o remédio que vai me trazer organização interna diante essa imensidão de informação que chega para mim. Eu vivo imersa na informação, na comunicação, mas eu preciso de mim. Eu preciso saber quem eu sou. Então, o silêncio é esse refúgio, o silêncio é esse remédio, o silêncio é esse lugar de paz, que é só por meio dele que eu posso estar comigo mesma e curtir a minha própria companhia. Eu amo estar comigo mesma. E aí, o meu espanto foi descobrir que as pessoas não, principalmente na pandemia. E a gente falava muito disso com os ouvintes, que estavam ali com a gente desesperados naquela situação terrível que a gente passou durante a pandemia, e as pessoas se deram conta de que não conseguiam ficar com elas mesmas. Então, eu acho que justamente nesse período tão crítico da humanidade foi que eu percebi que tudo aquilo que eu vivia, buscava, talvez pudesse ajudar outras pessoas. E o Escute Teu Silêncio é a minha busca por outras pessoas que também descobriram no silêncio esse resguardo, esse presente, essa conexão não só consigo, mas com coisas maiores, né? Valores maiores, entidades maiores, Deus, para quem tem Deus, eu tenho Deus muito. E é isso. E aí eu converso e eu fiz questão de pegar pessoas muito diferentes, de vários espectros políticos, de N religiões, N linhas filosóficas e muita ciência. Eu converso com neurocientistas e muita ciência para embasar o valor do silêncio para nossa autorregulação física e para nossa conexão espiritual também. Por conta do sucesso dos seus 2 livros, você está experimentando uma grande exposição, que é bom, reconhecimento do teu trabalho, mas como você faz para equilibrar essa exposição, que às vezes é excessiva, com a pausa, com o silêncio, com a introspecção? Hoje eu sabia que eu ia ter conversa com você. A gente estava com uma conversa marcada e eu não prescindo, assim, para mim, não é possível eu ficar sem minha prática de yoga. Então, eu acordei 1h30 antes para conseguir me organizar meus filhos para ir para a escola, eu ir para minha prática religiosa. Eu acho que a disciplina é muito importante para a gente conseguir ter o treino do silêncio, mas a disciplina, é óbvio que tem épocas que não é possível seguir, mas é a não desistência de estar nesse lugar de disciplina. Então, é inegociável, as nossas práticas, aquilo que vai trazer bem-estar para a gente. Né? A gente está o tempo inteiro sendo convidado
ao barulho ou ao silêncio. Então, estar presente e ser autônomo na nossa própria vida, o que é ser autônomo? É eu poder fazer a escolha. Não é a comida que me tem. Eu tenho a comida, eu tenho a minha, entendeu? Eu controlo, eu sou o cocheiro dessa carruagem. E todo o meu treino na vida até hoje, e vai seguir até os meus 100 anos, é para eu ser esse cocheiro consciente e levar essa minha carruagem para onde eu tenho que ir. Essa é uma alusão muito forte, né? Eu leio diariamente o Bhagavad Gita, que não é um livro, aquilo é uma manifestação, eu acho, divina, né? Assim como várias religiões têm a sua escritura sagrada que ajuda a pessoa a conectar, o Bhagavad Gita para mim é esse portal. Então, é a minha prática de yoga diária, é a leitura do Bhagavad Gita todos os dias, e o estudo dele todos os dias, nem que eu precise acordar mais cedo. Então, eu acordo mais cedo e vou dormir mais cedo. É simples, né? E essas escolhas que eu começo a fazer logo no início do dia, do meu dia, para mim mesma, dentro da minha casa, elas vão me ajudar a fortalecer a musculatura do meu livre-arbítrio, né? Eu questiono a questão do livre-arbítrio, mas vão fortalecer a musculatura das minhas escolhas. Então, vem muitos convites. E a tendência é a gente aceitar todos. Mas a gente precisa ter uma organização, tanto para aceitar e fazer e ser harmônico, e não levar a gente para um burnout, porque acontece com muita gente, que é tomado pelo tsunami do cotidiano. Mas também eu pensei assim, peraí, quem é que tem conexão comigo? Porque precisa ser bom, precisa ser gostoso. Não é só para divulgar meu livro, só para divulgar meu trabalho. Isso é pequeno, né? Lógico, eu vou estar com todo mundo que se conectou comigo e tudo mais, mas eu preciso também fazer uma consulta interna. Será que vale a pena? Isso, esse horário, tal. E aí eu volto para a rotina. O treino da minha rotina e do que eu não abro mão me ajuda a escolher melhor, me ajuda a ir para o silêncio na hora que eu preciso. E hoje, assim, as crianças estão um pouquinho maiores, né, Rodolfo? Então, eles vão para a escola, eles ficam boa parte do tempo na escola. Então, eu consigo ter. Quando eles tinham 3, 4, 5 anos, não era possível. E aí também não adianta você querer forçar um silêncio. É hora de viver o caos. Tem a hora na vida que vai ser o caos. Aceita. O treino do silêncio, ele serve para as horas que a gente está calmo, a gente fortalece essa musculatura, porque vai vir o caos. Vai ter hora que eu não vou conseguir silêncio. Vai ter hora que eu não vou conseguir para minha prática de yoga. E aí eu tenho a serenidade de olhar para a vida e falar, peraí, isso é só uma fase. Daqui a pouco a gente consegue organizar, mas ter a persistência disso, mesmo nas fases em que não está tudo organizado. É o tempo inteiro, todo dia a gente é convidado a fazer essas escolhas. E só que a gente precisa exercitar, eu falava da engenharia interior, a gente precisa exercitar modos internos que vão dar mais força para a gente bancar o que de verdade a gente quer. E não ser levado pelos vícios, pelas compulsões, ficar a noite inteira vendo novela. Eu que sou muito intensa, falo, meu, como é que a pessoa consegue ficar... Nada contra as novelas, mas eu não consigo ficar ali sentada 1 ou 2 horas da minha vida vendo uma novela. A minha vida é uma novela. Eu preciso viver Big minha Brother, vida. Big Brother, essas coisas. Assim, se tem tanto sucesso, é porque as pessoas adoram. As pessoas gostam. E tudo bem quem gosta. Eu não gosto. E me respeite, porque eu não gosto. Eu nunca gostei. Eu falei assim, a minha vida ela é uma novela. Ela é muito intensa e eu tenho muita coisa para fazer. Eu não vou perder 1 hora do meu tempo vendo a história que outras pessoas criaram, porque eu estou ocupada em criar a minha. E chorar as minhas dores e dar risada das minhas alegrias e buscar, porque eu tenho muitas dúvidas. Então é um pouco disso, essa pessoa é muito. Então, se eu não tenho silêncio e organização e poder de escolha, eu sou uma séria candidata a sofrer de burnout, ou do outro lado, né, do burnout, que é a questão da depressão, que é ficar paralisado. Então, sabendo disso, eu preciso botar em prática tudo que o jornalismo me permite conhecer.
e me informar, né? E aí também ser uma ponte para o público, né? Tudo que eu vivo e descubro, acabo também compartilhando com todo mundo. Petra, eu entendo o jornalismo, não sei como é que você o enxerga, mas eu entendo o jornalismo como a arte de contar boas histórias ou de colocar boas histórias em perspectiva. Você acredita que nesse contexto que nós vivenciamos hoje de polarização, economia da atenção, gritaria, brigas, o jornalismo tem perdido profundidade, a capacidade de escuta? Tem perdido, Rodolfo, por conta do ritmo do mundo. Se você pensar assim, outro dia me fizeram essa pergunta, né? E eu pensei, peraí, será que perdeu? Será que teve em algum momento? Fiquei com essa dúvida, assim. Será que a gente idealiza que o passado foi muito melhor, né? Lógico, a gente, em todas as épocas, a gente teve grandes nomes que contaram boas histórias e que foram rebeldes, né? E que foram atrás e contaram boas histórias com o que eles podiam lá atrás. O jornalismo ele é muito um reflexo da sociedade. O jornalismo ele é um reflexo da medicina, ele é um reflexo da justiça, ele é um reflexo da engenharia, ele é um reflexo do mundo. E ele vai contar histórias que o mundo quer ouvir. Então, assim, hoje, o algoritmo induzindo a gente a determinadas linguagens, o mercado, porque as empresas de comunicação precisam se bancar de acordo com um mercado publicitário, que hoje investe no jornalismo, mas investe muito nas mídias sociais e nessas pessoas que falam o que elas querem, sem nenhum compromisso com a verdade. Como é que o jornalismo vai sobreviver se quem banca, que é a sociedade, não tem consciência nenhuma? Então, assim, você entende? É uma estrutura, é uma engrenagem complicadíssima para a gente só falar assim, o jornalismo perdeu em profundidade. Então, assim, tem pessoas que estão fazendo, são rebeldes. Eliane Brum, minha amiga, um farol para mim foi para Altamira. Ela falou, eu vou falar do jornalismo no centro do mundo. Que coragem. Uma das mais premiadas jornalistas brasileiras e que ela é um farol para mim. Outra mulher que eu gosto muito, que está para falar do jornalismo mundial, que é a Cristiane Amanpour, da CNN. Ela, para mim, ela é uma entrevistadora, né? E ela é chefe da algum departamento lá na CNN, não lembro agora, mas eu acompanho muito o trabalho dela, principalmente agora, na crise do Oriente Médio, principalmente desde o 7 de outubro, que teve os atentados terroristas dentro de Israel, em que a imprensa se posicionou de uma maneira extremamente ideológica, não se posicionou com isenção, e entendendo os processos históricos, se colocando de um lado, e a própria imprensa que critica quando a imprensa faz. Você entende? Então a gente vive. O que eu acho não é que o jornalismo perdeu profundidade. Não acho que perdeu ou ganhou. Eu acho que é um sinal dos tempos. Em outros momentos também se fez essa reflexão. Mas o que eu acredito é que hoje, como nunca, a gente vive um mundo de paradoxos. E a gente não consegue ter clareza. A gente não consegue ter silêncio. A gente não consegue ter clareza. Então a gente vive paradoxos. Uma hora você está aqui, mas outra hora você está se contradizendo. E o jornalismo também, como a sociedade. Então, como diz o Yuval Harari, e eu cito isso no primeiro livro, no Escute, no mundo inundado de informação irrelevante, ter clareza é ter poder. Então, e ele fala poder, ele não está falando de poder. Bom, também, né? Também ele está falando de poder financeiro, porque eu garanto que esses grandes das Big Techs têm muita clareza sobre o que está acontecendo com a sociedade. E estão ganhando muito em cima disso, avançando de uma maneira que a gente não está conseguindo acompanhar, avançando demais as ferramentas tecnológicas que a gente não consegue nem acompanhar. E muita clareza do que ocorrerá, né, com a humanidade, né? Muita clareza. Então, assim, e a gente cabe questionar, peraí, precisa ir tão rápido? Calma, eu não estou acompanhando.
Não dá tempo. E eles estão, é um investimento tecnológico, e isso não é criticar o progresso, não é criticar a tecnologia, mas espera aí, isso já aconteceu. Começo do século, Primeira e Segunda Guerra Mundial, um grupo de cientistas como Einstein, Marie Curie, Henry Bergson se reuniram, entre outros fantásticos, falando assim, peraí, o que é essa evolução científica para criar arma letal, arma química, arma atômica? Isso foi questionado, foi o início, inclusive, da Unesco, da ONU e da Unesco. Essas reuniões, inclusive, se não me engano, outro dia eu estava conversando com alguns cientistas, essas reuniões de cientistas acontecem até hoje, para discutir os rumos da ciência. Mas a velocidade e essa inundação de informação, ela está a serviço de poucos. Então, o que eu acho que o jornalismo, perdendo ou ganhando diante desse cenário, precisa ter, e tem, mas precisa talvez ter mais pessoas conectadas com essa pausa para conseguir trazer essa informação para o mundo de que pausar é importante, para a gente conseguir ter clareza do que está acontecendo agora no momento mais paradoxal que a gente já viveu na história da humanidade. Pétria, vamos agora conversar um pouquinho sobre o seu novo livro, Como Eu Sei o que Sim. Sei, né, pela editora Academia também. Livro Planeta novo. Academia. Planeta, desculpa. Não, é o selo Academia, tá certíssimo. Sim, então tá certo. Livro novo que está repercutindo bastante. Você fala da intuição como ciência. O que seria a ciência da intuição? Eu brinco até, né? Ela é uma ciência que acontece em uma outra lógica. Ela não é a ciência cartesiana, ela não é a lógica cartesiana reta, linear e hierárquica. Quem vai estudar no Ocidente profundamente a intuição e vai dar esse contorno para ela é Carl Jung, psiquiatra suíço. Inclusive, eu tenho a honra de ter nascido no mesmo dia que ele e ter o mesmo ascendente no mapa astral. Eu brinco com isso, porque ele foi, inclusive, um dos caras que foi entender por que a astrologia era tão importante para povos do Oriente e decodificou ali muito do que é essa arte da astrologia para indianos, enfim, para povos do Oriente, algo que eu respeito tamanho e estudo também. Mas a questão da intuição, ela é uma inteligência, mas ela acontece de uma outra forma, Rodolfo. Ela é um algoritmo biológico. Ela te traz informações, só que não no processo intelectual em que a gente se debruça. Sabe quando o professor para a criança dá uma conta e aí ele quer ver como que ela faz a conta? 2 mais 2 mais 2 mais 2 dá tanto. Você mostrou o teu processo para chegar nesse valor. O intuitivo, ele olharia os números e ele dá a resposta, sem precisar passar por esse processo. Ele chega na resposta. A intuição, ela chega na resposta de maneira direta, sem precisar das etapas pelas quais a inteligência intelectual precisa para chegar numa resposta. Então, eu vou te dar um exemplo. O químico, que é considerado o fundador da química orgânica, né, que é o Kekulé, ele descobre, por que ele é o fundador da química? Porque ele descobre a fórmula do benzeno, que dá origem, base à química orgânica. Grande cientista. Ele e todo mundo queria chegar à fórmula do benzeno, não se tinha essa resposta na época. E Kekulé batalhando e meses, talvez anos ali em cima dessa busca científica, né, na biologia e na química. Uma hora, ele cansa, um belo dia ele cansa e ele vai dormir. Ele adormece, olhando para a fogueira, ele adormece, ele tem um sonho. E no sonho, vem para ele uma imagem do Ouroboros, que é aquela cobra que morde o próprio rabo. Ele acordou e ele falou, eureka! O benzeno tem essa fórmula redonda. Ele vai e descobre a fórmula do benzeno. Percebe? A intuição, ela é uma inteligência que funciona por meio de imagens, de sons, percepções. Ela acontece, e aí eu vou buscar porque eu sou muito intuitiva, e muitas vezes, Rodolfo, isso acontece diariamente, para não te dizer várias vezes por dia, em que situações cotidianas me trazem resposta, eu não sei como eu sei. Como sei o que sei? Vamos descobrir como é que essa inteligência acontece. Como sei o que sei? Não sei, eu só sei. E entrevistando
psicanalistas e pessoas especialistas no Jung, ele falava muito disso, que a função da psique, intuição, porque ele desenvolve os tipos psicológicos. E a função intuição é justamente isso. A pessoa fala, você pergunta, como é que você sabe disso? Como é que você adivinhou isso? Não sei, eu só sei. Lá atrás, isso poderia ser tido como místico, religioso. Como é que foi um espírito que falou para ela? Foi uma coisa mediúnica? Até pode ser. A gente não descarta ainda hoje, né, esse tipo de comunicação. Mas o que se sabe é que o nosso cérebro, está captando milhões de informações que estão acontecendo aqui. A gente só enxerga um espectro de luz, a gente não enxerga tudo que está acontecendo aqui. A gente só consegue ouvir um espectro de som. A gente está longe de ouvir tudo que está acontecendo de barulho aqui. E a mesma coisa com os nossos sentidos. Porém, estamos captando essas informações, o cérebro armazena de forma inconsciente. Muito disso que a gente está captando e não está levando para o consciente. Então, uma das apostas hoje da ciência é que a intuição ela acontece quando, de repente, a gente tem acesso a essas informações inconscientes de forma muito rápida. Então, eu brinco, assim, eu conto no livro, que você vai ler e você me conta se você gostou, mas eu conto no livro uma passagem que é bem ilustrativa. Eu conto várias passagens, eu acho que todo mundo vai se identificar muito, porque a intuição ela é um superpoder, gente, é um superpoder, mas não é nada místico. Eu chego a falar que é objetivo no sentido da gente conseguir entender e aplicar, mas ela acontece em outra lógica. Então eu brinco que eu quase fui assaltada um dia na rua, que eu estava com o celular, e aí eu, sem saber como, eu simplesmente não vi, eu solto o celular na bolsa no exato momento em que iam passar para pegar. Isso foi intuição. E aí os rapazes, os assaltantes, assaltaram a pessoa atrás de mim. Eles iam para pegar o meu. Só que como eu soltei muito rápido o celular na bolsa, sem ter visto esses caras, eles roubaram a pessoa atrás. E aí eu brinco no livro, né? A minha avó diria que é o anjo da guarda. Mas a neurociência vai dizer que talvez eu tenha antenas muito ligadas, não só a minha visão, mas eu estou aqui com antena, percepção, além do alcance do que a gente hoje comprova. E eu percebi esses caras, eu fui muito ligeira. O que vai trazer um aprimoramento da nossa intuição? Se a intuição, entre outras coisas, é isso. Silêncio, treino da nossa percepção, ancorar a interocepção, que é a percepção de dentro com a percepção de fora, e técnicas como yoga fazem isso, promovem o quê? A nossa integração interna com a externa para ter mais presença. Então aí você percebe como a intuição, a inteligência intuitiva, ela é objetiva, embora ela aconteça de uma maneira ainda muito surpreendente, é mais surpreendente ainda para as pessoas, porque hoje ninguém tem silêncio. Então, poucas pessoas hoje têm essa experiência intuitiva de maneira consciente. E se maravilhar. É o que eu falei. Outro dia, eu conto isso no livro também. Eu tenho muito livro em casa, as crianças também. E a bibliotequinha da minha filha estava assim, uma bagunça. Uma bagunça. E eu aprendi com um dos meus entrevistados a fazer o que eu vou te contar agora. Um dos entrevistados do livro me conta, aí eu, depois de ter entrevistado, antes de escrever o livro, eu pratico isso. Ela fala, mamãe, eu quero o livrinho do Pense Bem. É um livrinho fininho, cinza, mas fininho. Aí eu olho para aquela estante dela e falei, ferrou. Se eu for procurar, processo intelectual, se eu for procurar livro por livro, como diz aqui o riscado, eu vou ficar até amanhã, ela não vai brincar. Aí eu parei na frente da estante, respirei, dei 2 segundos, e dizem que a intuição ela funciona quando você faz a pergunta certa. Você tem que fazer a pergunta para o teu sistema captar, né? E dar a resposta. Eu olhei para a estante e falei assim, onde está o livrinho do Pense Bem? Rodolfo, eu olhei para baixo. Eu só fiz, é um movimento que não é racional, não é que eu pensei, deixa eu olhar para baixo. Eu simplesmente fiz a pergunta e olhei para baixo. Eu vi um negocinho assim, de um livrinho dobrado, um negócio cinzinha, e eu via que tinha uma coisinha amarelinha, assim, do Tectoy, estava embaixo de tudo. Eu fui lá, puxei o livro, falei, cara, achei.
Como sei? Achei. Eu achei. Isso pode ser reproduzido? Muitas vezes. Nem sempre. Porque precisa de uma técnica que não é mágica, não é adivinhação, é usar essa máquina que é o corpo da gente, o cérebro da gente, ainda com muito para a gente descobrir. Mais pessoas como nós, talvez mais sensíveis e com a inteligência intuitiva mais aflorada, a gente precisa ter espaço para falar que isso é importante no mundo que está adoecido pelo barulho e pela falta da escuta. A inteligência intuitiva, ela é por excelência a inteligência de quem sabe escutar. Então, sem escuta, como é que a gente vai fazer para entender o que, por exemplo, meu livro está propondo? Então, ela é um mergulho na experiência viva de estar dentro do corpo. Tem pessoas que já vão ter essa aptidão muito natural, e você pergunta, você é intuitivo? Eu sou muito intuitiva. A pessoa acha que é um superpoder, como eu falei, né? Mas se você não é intuitivo, você pode treinar para trazer mais respostas, mas também para trazer mais escuta do que está acontecendo com você mesmo. Eu estou com uma curiosidade aqui. Existem pessoas superdotadas desta inteligência? Tem, com certeza. Inclusive, quando eu começo a entrevistar, Rodolfo, eu entrevisto muitos psiquiatras, né? Para o livro, muitos neurocientistas, além de filósofos. E é inevitável a gente acabar esbarrando nesse termo ou de superdotação ou de supersensibilidade. Porque o que acontece? Como a nossa sociedade ela está estruturada para a inteligência linguística e matemática, quem se destaca hoje no modelo escolar que nós temos são crianças boas em inteligência matemática e inteligência de linguagem. Você está partindo da perspectiva das inteligências múltiplas, né? Daquela teoria, né? Que eu Interessante falo, também. inclusive, eu entrevisto rapidamente o Howard Gardner, que ele e uma das inteligências, a última que ele vai destrinchar é a inteligência espiritual. Gente, inteligência é uma ferramenta, uma habilidade que você tem para se deslocar no mundo e se desenvolver. Se a espiritualidade, a inteligência espiritual é rechaçada, você tem uma pá de gente que é colocada de lado e que é uma potência, sendo que é uma inteligência superior, como diria o próprio Spinoza, é o terceiro grau de conhecimento. A inteligência é o conhecimento intuitivo. A gente está rechaçando isso porque não se enquadra no seu modelo aí matemático quadrado cúbico. Então, eu entendo que a gente hoje tem ferramenta, inclusive a própria inteligência artificial, para dar caminhos, confortos e respostas para pessoas superdotadas, para pessoas com altas habilidades, que hoje estão só sendo colocadas aí na conta do TDAH, da neurodivergência não sei o quê, né? Claro que a gente tem problemas seríssimos numa sociedade que não está adaptada para crianças e pessoas com inteligências abstratas demais e sem habilidade social, sem inteligência social, sem inteligência matemática e linguística. Então, a gente, para todo mundo, o que a gente precisa é olhar de uma forma de como integrar as nossas inteligências e não excluir ninguém do processo. Mas é lógico que quando eu vou falar para você, até por ser uma advogada do tema, né, de certa forma, eu falo de uma inteligência subjetiva importantíssima, que eu tenho acesso e posso explicar, ela vai me dar acesso, ela vai me dar um talento muito grande nessa área, né? Eu não sei como você usou o termo superdotação, pode ser, mas eu não gosto do tema superdotação, porque ele nele mesmo está embutido de que a pessoa é melhor que as outras. Sim, muitas vezes a pessoa é superdotada em determinadas inteligências, mas em detrimento de outras que têm problemas seríssimos. Então, peraí, vamos mudar o termo. Talvez não seja superdotação. Altas habilidades em contraposição a altas habilidades em. A gente tem que repensar. Eu acho que a gente tem que repensar esses termos. Mas sim, isso dá acesso às pessoas a uma inteligência sensível, subjetiva e invisível muito maior. E para quem sabe usar, Rodolfo, isso é um grande poder. E pode ser um grande poder
em benefício da sociedade. Você pode usar isso de formas maravilhosas, inclusive na própria educação, no jornalismo, na cura de pessoas, na psicanálise, na psicologia, na medicina. Eu entrevisto o Dr. Sérgio Felipe, ele fala assim, ele fala sobre a medicina que olha para as estrelas. Imagina, um médico conectado, e é muita maneira como eu penso e vejo o mundo, conectado, a nossa saúde conectada com a natureza e conectada com o cosmos. Você quer algo mais óbvio do que isso? Mas não. A gente pensa em termos de microbiologia, né? De desfragmentar cada partícula da nossa célula, mas a gente não está entendendo que também tem uma biologia que olha para cima e que vem de cima para baixo. Então é isso, meu amigo. Tem muito ainda para a gente descobrir. Eu fiquei pensando aqui, e você falando um pouco sobre isso, que muita gente também usa esse tipo de inteligência para o mal. Por exemplo, líderes religiosos que, vamos pensar que João de Deus, né, que Sim, tinha, imagina uma inteligência nessa inteligência área e espiritual. que utilizava aquilo para manipular as pessoas, né? Então é uma faca de dois gumes, né? Pode ser usado para o bem ou para o mal. E por isso que a gente precisa falar que ela existe. A inteligência espiritual, ela existe. E por que que tantas pessoas caem, muitos homens caem, e aí se aproveitam de mulher? Inclusive eu digo mais, isso eu falo também, como uma ferramenta para o feminino simbólico em homens e mulheres, nós mulheres, a gente precisa se empoderar dessa ferramenta nossa. Eu tenho certeza que muitas dessas mulheres, quando foram aliciadas por homens como João de Deus e tantos desses líderes religiosos que a gente pode citar aqui, muitas sentiram, falaram, não, peraí, tá errado. Ah, não, mas eu vou confiar, ele é o guru, ele é o dono do centro. E aí foi, porque foi para o racional do tipo desconfiar da sua própria inteligência nata. E as mulheres têm muito, porque é uma ferramenta do feminino em homens e mulheres. Mas se nós, mulheres, rechaçamos o feminino, imagina os homens. Ah, coisa de mulherzinha. Ah, é mimimi. Não é? A cultura nossa sufoca isso desde a infância. Então, quantas mulheres podiam se livrar desses canalhas se tivessem a confiança nessa inteligência nata, intuitiva, sábia, anciã dentro de todas nós? Então, é por isso que eu falo, Rodolfo, meu livro, ele é um manifesto, não só da inteligência intuitiva, mas da força, do poder e da necessidade do feminino simbólico, do conhecimento do feminino simbólico, do reconhecimento e do respeito ao feminino simbólico em todos nós, homens e mulheres. Homens e mulheres. É chegada a hora da gente falar sobre isso. Porque é esse poder nosso de saber, sem explicação lógica para o tabuleiro patriarcal masculino, a gente sabe. É por isso que a gente foi queimada viva. Porque a gente sabia. A gente tinha poder para fazer as coisas. Mas e quem é que domina? Quem sabe? Quem tem o poder natural? Você tem que ir pela força, você tem que queimar essa pessoa, porque isso é um perigo para a sociedade estruturada como a gente conhece. Então, trazer história é muito importante, trazer ciência é muito importante para validar, porque a gente vive num mundo material que responde e tem na ciência um grande valor importantíssimo. Para explicar algo, o óbvio precisa ser explicado, né? Essa inteligência interior sábia, ela precisa ter lugar de fala, né? Nessa nossa sociedade patriarcal, para que não hajam mais canalhas como esses que você citou, e para que a gente tenha aí a nossa voz feminina respeitada, ouvida, reverenciada, né? A voz da Mãe Terra que fala por meio de nós. Isso, inclusive, a voz da Mãe Terra que fala por meio de nós, eu roubo do povo tupi-guarani, como me contou Cacaverá, eu falo num dos capítulos que ele fala a intuição, a inteligência intuitiva, é justamente a nossa inteligência para se comunicar com a grande mãe e com o grande espírito, com a natureza e com o cosmos, por meio de nós. Muito bonito isso. Muito bonito. E
muito instigante, né, o tema do seu livro. A gente poderia ficar aqui conversando horas. Eu teria várias outras perguntas para te fazer. Te agradeço demais por essa entrevista. Eu estava nervoso aqui em te entrevistar, viu? Foi uma delícia, foi muito legal. Sempre quando eu faço aqui as entrevistas, eu peço no final para o entrevistado deixar uma mensagem. Vou fazer diferente. Que pergunta você gostaria de deixar para o nosso público? Uma pergunta. Você acredita na tua intuição? Quanto que você precisa para chegar mais perto de você mesmo e acreditar nas respostas que já estão aí? Quão distante você está disso? Ótimo. Obrigado, viu, Pétria, pela Eu que entrevista, agradeço. por ter me atendido com tanto E carinho. convidar, né, o pessoal para quem quiser o Sim. livro. Eu estou lá no Gente, arroba tá, Chaves. tá aqui na descrição do vídeo, tá? O link para os dois livros. Vocês estão nos acompanhando. Clica aqui na descrição, você já vai ir direto lá para o site para comprar os livros da Pétria, tá bom? Fica aí esse incentivo para vocês lerem. Eu li o primeiro livro, maravilhoso. Farei a leitura do segundo, porque só que eu já fiquei bastante instigado para fazer a leitura. Obrigado, Pétria. Tem alguma coisa que você queira dizer? Fique à vontade. Suas últimas palavras aqui. Não, é só agradecer você pela gentileza, pela conversa deliciosa. Foi uma ótima oportunidade de falar um pouquinho mais sobre esse tema que me apaixona, sobre os livros que são como filhos para a gente, né? E dizer também para o teu público que eu gosto muito dessa conexão próxima, né, com quem me lê. Então, eu estou sendo muito marcada lá no arroba Petra Chaves, principalmente no Instagram. Eu não uso o TikTok. Eu foquei minha comunicação no Instagram em uma rede para não ficar louca, né? Então, eu estou lá no Instagram. Então, se alguém leu, se inspirou, me conta e me marca. É sempre um prazer essa troca. Eu estou lá no arroba Petria Chaves no Instagram, Rodolfo. Obrigada, viu? Eu te agradeço. Vai aparecer aqui para vocês, aqui o arroba no banner aqui embaixo. Vocês podem seguir lá, Pétria Chaves, arroba Pétria Chaves. É isso. Então, chegamos ao final desta edição do Kapler Entrevista. Se inscreva no canal, compartilhe o link dessa entrevista com mais pessoas, deixe um like e ative o sininho para receber as notificações. Valeu, gente, e até a próxima.